nós estamos aqui, clamamos por Ti, clamamos pela Sua presença diante de nós, clamamos pelo Seu mover em nossos corações, clamamos por tudo aquilo que o Senhor tem no Seu coração a respeito de nós. Nosso pedido nessa noite, Pai, o nosso pedido nessa noite é que o Senhor cumpra a Sua vontade em nós. Que em nome de Cristo Jesus, Pai, os nossos corações não se atrevam a pedir para nós mesmos. Os nossos corações não se atrevam a pedir ao Senhor, ou ansiar do Senhor aquilo que nós desejamos, e não aquilo que o Senhor deseja nos entregar. Nós queremos agradecer, Pai, agradecer por Sua graça que triunfa apesar de nós, o Seu favor que triunfa e vence as nossas expectativas e nos coloca no nosso lugar. Ministra no nosso coração, faça a Sua vontade em nós. Você que crê, diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Obrigado, Arão. Queridos, bom demais. Hoje é 15 de janeiro do ano 2023. Aleluia por isso, aleluia porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou com Sua graça, com Sua misericórdia. Senhor, se não fosse a misericórdia, que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, né, Marcelo? Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de cada um de nós? Então por isso temos que estar alegres sempre, e isso está sempre na nossa memória, refrescando a nossa memória, nos trazendo sempre a seguinte verdade: pelo que fomos alcançados. Um dia estávamos perdidos, essa consciência tem que estar na nossa cabeça sempre, de que um dia estávamos perdidos e fomos achados. Isso precisa sempre estar alimentando o nosso coração e nos fazendo sempre caminhar, porque é assim que Deus faz os seus filhos caminharem, constrangendo por isso, pelo amor de Cristo que nos constrange. Isso precisa estar sempre no meu e seu coração. Queridos, estamos passando por um período de janeiro, um período onde nós estamos reformulando, reorientando, recomeçando, restartando as programações da comunidade. Nós percebeu que nós não temos aviso no meio do culto, né? Já tem uns 2, 3 domingos que não tem aviso, porque não tem a programação semanal, a não ser a principal delas e a da qual a gente não abriu mão. Eu queria que cada um de vocês também fossem constrangidos, né? Porque não vai ser por força nem por violência, diz a Bíblia, é por influência, pelo Espírito de Deus. A única programação que nós não paramos foi a oração. Foi a oração, porque se alguém estiver desligado do próprio Deus, de que ele vai se vangloriar? Não há vanglória. Então, quero encorajar os irmãos a sexta-feira, tanto às 7 da manhã com o Derson, né, Derson? Cadê? Derson aqui. Ele vem todas as sextas-feiras pela manhã, ele abre a igreja e conduz a oração aqui, queridos. Às 7 da manhã, você que não tem como vir à noite, você que não está fazendo faculdade, mas eu não sei porque você não pode vir à noite, venha pela manhã, é o horário que você tiver, venha pela manhã. Às vezes você está trabalhando, sai do trabalho tarde, faça o esforço, venha para a oração, queridos. Não porque eu estou chamando, mas porque você quer. Sabe por quê? Porque Deus sonda o seu coração. Ele vai saber se você está vindo porque o pastor chamou, ou porque o pastor clamou, ou porque o seu líder de grupo te constrangeu. Buscar ao Senhor, querido, é tudo que nós precisamos nos dedicar nesses dias. Buscar ao Senhor é tudo que precisamos nos dedicar em todos os dias da nossa vida, principalmente nesses, querido. Principalmente nesses dias de recomeço, dias de restart, dias de repensar o ano. Início de ano, é assim que acontece. Início de ano, essa sensação, ela é presente em nossas vidas, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Semana passada, a gente refletiu a respeito
desse ciclo, né, que se começa. E o Salomão, ele contribuiu com cada um de nós, semana passada, a respeito desse ciclo que se repete e sempre se repetiu. Se vocês lerem, eu estava lendo essa semana, um comentário bíblico do Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones, um teólogo que ele escreveu o livro perto da década de 50. Se você lê o livro, o Sermão do Monte, o comentário do Martyn Lloyd-Jones, se você fechar os olhos e fingir que você não está... Fechar os olhos no sentido assim, de que aquele livro foi escrito há mais de 70 anos atrás. Se você só lê o livro achando que foi um recorte de um jornal de hoje que você está lendo, a impressão que você vai ter é que é hoje. Um escrito de mais de 70 anos atrás. J.I. Park também tem um outro comentário, que a impressão que se tem é que tudo que ele está descrevendo está acontecendo, parece que aconteceu ali na esquina, ou aqui na igreja. Questões políticas, inclusive, parece brincadeira, mas é o ciclo em que Salomão falou para a gente semana passada, que o ciclo se repete e sempre vai se repetir. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos a última água com gás, Coca-Cola, para quem do deserto, nós não somos. Nós vivemos algo hoje que alguém já viveu no passado, e outra pessoa viverá no futuro, e isso não é algo que a gente deva achar que nós descobrimos o mundo. Então isso precisa produzir em nós a seguinte verdade: de que não importa os ciclos, não importa os anos, a gente precisa se concentrar em uma coisa. Foi isso que refletimos semana passada, em que Cristo precisa estar no centro das nossas vidas, e que sem Ele não existe vida, na verdade. Vai dizer alguns teólogos que a frase que identifica Deus lá no Gênesis, quando ele é perguntado quem é você, e ele fala, e eu sou. Ele está dizendo que o fato de dizer que o nome dele é o eu sou, ele está se identificando e automaticamente identificando a todos os outros. Como o quê? Se ele é o eu sou, todos nós e os outros é o quê? O não sou. O não é. Se ele é o que é, nós somos o que não somos, na verdade. Então a maioria dos teólogos e teóricos dizem que essa frase classifica Deus como o único que existe. E de que todas as outras coisas, todas as outras pessoas, tudo subexiste abaixo de Deus. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que o ciclo da vida, ela sempre vai girar. E as nossas vidas estão no meio disso. E o que nós precisamos nos concentrar é em colocar esse que é o único que existe no centro de uma vida que sem Ele não existe. Então, sem Deus no centro da vida, não existe vida. E às vezes a gente se comporta como se a vida que levamos, Deus está lá. Deus está lá. Será mesmo, queridos? Seja honesto. Não é para mim não, seja honesto para o Espírito Santo de Deus. Para o Espírito Santo de Deus. Sabendo que em Gálatas diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então a gente precisa entender que esses ciclos eles vão começar e vão recomeçar. Eles vão dar início, final e início de novo, final e início de novo. Isso precisa estar aquecendo nosso coração sempre. De que na verdade a nossa preocupação deveria ser na origem, no motivo, no porquê estamos fazendo. Porque se nós nos concentrarmos em fazer, os ciclos irão nos atropelar. Irão começar novamente e a gente sem perceber, já acabou, tem que começar de novo, acabou, e tem que começar de novo, e chegaremos à seguinte conclusão, que é a mesma de Salomão: que tudo é vaidade, de que nada debaixo do céu, assim como se repete,
isso significa dizer que não tem valor nenhum. Que proveito, disse Salomão, que proveito o homem tem do seu trabalho? Se no final da vida ele vai desanimar. Quantas vezes, querido, você se pega desanimado com aquilo que você começou, estimulado a desistir daquilo que você começou? Porque precisamos ter em mente, querido, nesse recomeço, é que todo recomeço ele precisa ser pensado. Ele não pode ser feito assim, de bate-pronto, porque certamente iremos desanimar à medida que os recomeços irão se repetir ano após ano, ciclo após ciclo, empresa após empresa que nós abrimos e fechamos, relacionamentos que começamos e terminamos, vidas de oração que começamos e terminamos e nem percebemos. Recomeçar do quê, querido? Recomeçar porque nós estamos vivendo esse momento agora, como igreja, um recomeço. Mas o recomeço no seguinte sentido: nós pegamos o mês de janeiro e dedicamos o mês de janeiro para repensar, para reavaliar, para reestruturar, analisar os motivos com os quais fizemos todas as coisas no ano de 2022. Por que o André ministrou cada canção? Por que você bateu cada palma? Por que nós como igreja fizemos muitas vezes o Sal Gourmet aí fora? Bazar. Rafael e Viviane estão viajando, né? Não estão aqui hoje, mas que encabeçaram o bazar ali no São Domingos. Quantas vezes? Qual o motivo, queridos, das nossas reuniões em família? Qual o nosso real motivo? Salomão ele nos orienta que a gente precisa relembrar essas coisas e retornar nossa mente para esses recomeços, para esses reinícios. E esses reinícios precisam ser tratados com muita seriedade, porque senão estaremos fadados, depois de anos após anos recomeçando, desanimarmos e não vermos proveito nenhum naquilo que fizemos durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida. O nosso, como igreja, está nessas coisas que eu acabei de falar. Organizar as programações do ano, planejar tudo, repensar como fazer as coisas. Essa foi a nossa escolha. Isso é aquilo que nós estamos como igreja pensando para recomeço, não somente cada um de nós, a liderança, o conselho, mas cada um de vocês também, queridos. Mas e você, queridos? O que é o seu recomeço? O que tem na sua vida para esse ano que você precisa repensar? Talvez você só esteja querendo virar o ano e começar de novo aquilo que você fez o ano passado. Talvez você está só pegando um gás como descanso. Geralmente no Brasil fala-se que o ano começa depois do carnaval, né? Assim que fala? Dizem que aqui no Brasil é assim, né? Que as coisas começam a acontecer depois do carnaval, né? Henrique está falando assim, é verdade. Talvez você pegou esse mês de janeiro, esse período depois que acabou as festas, depois você acabou lá virado ano, Natal, e dedicou a descansar. Eu vou descansar um pouco, porque eu estou cansado. E que tipo de cansaço é esse também, queridos? Talvez o seu cansaço seja aquele cansaço que apenas uma noite de sono passa. Mas talvez o seu cansaço seja o cansaço de quem não aguenta mais, de quem está desistindo de um projeto que no começo você viu Deus demais naquilo, um curso, uma faculdade, um relacionamento, um trabalho, uma empresa, um negócio. Talvez está cansado e quer desistir. E para esse tipo de cansaço,
Não apenas uma noite de sono ou um período, uma semana de férias lá na Bahia, né, Ricardo? Você passou uns dias lá na Bahia. Não somente uma semana de férias em Porto Seguro, como o Ricardo e a Patrícia passaram, vai ser realmente suficiente. O Almar e a Raquel estiveram agora no Espírito Santo, na casa de mamãe, né? Às vezes apenas um tempo de refrigério não é suficiente, queridos. E às vezes talvez esse cansaço não seja nesse sentido. Talvez o cansaço seu seja um cansaço de estafa, de estoque de preocupação. Porque tudo que você não controla, isso te deixa pilhado. Talvez o seu recomeço seja por isso, porque você está a fim de desistir. Talvez porque deu errado. Um planejamento, algo que, nossa, vai agora e de repente deu errado. Deu errado. Eu preciso recomeçar. Ou talvez é somente uma pausa mesmo. Só uma pausa. Para depois voltar com todo o gás. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, querido. Em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 10 ao 17. Josué 1. Verso 10 ao 17. Consegue colocar aqui no telão? Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão. Aconselho a vocês trazerem Bíblia. Seja no celular, seja no... Eu prefiro que você traga por uma questão pedagógica mesmo, que às vezes a gente acaba esquecendo. Velho, a gente esquece até da ordem dos livros. É perigoso isso. Então, mas fique à vontade, você pode acompanhar aqui. No versículo 10, vamos ler, diz assim: Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, disse Josué: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes essa terra. As suas mulheres e seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste de Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para a luta, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas, e vocês os ajudarão. Versículo 15. Até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar as suas próprias terras, a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Versículo 17: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Curve a sua cabeça, queridos. Fechem os seus olhos. Abram os corações em nome de Jesus. Senhor da glória, eis a sua palavra, Pai. Eis o seu povo. Eis-nos aqui, Pai. Clamamos, ó Espírito Santo, por sua intervenção nessa noite, dos nossos corações e mentes. Que a sua palavra nessa noite, ela seja a partir do alto céus. Ela seja a partir do Espírito Santo do Senhor. E que encontre esconderijo no coração de cada um de nós, Pai. Para que nós não viemos outra vez a errar
contra o Senhor. Se conosco em nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos, Josué era um jovem, não tão jovem nessa época, mas ele era muito jovem quando ele saiu do Egito. Josué foi um jovem que aprendeu com Moisés. Foi um jovem que viveu com Moisés e foi o líder do exército de Israel. Desde a libertação do Egito, Josué estava com Moisés, estava acompanhando todo aquele cortejo. Desde a época que chegaram às margens de Jericó, terra prometida em que 12 espias subiram e 10 trouxeram relatórios negativos a respeito da terra. E Josué estava entre esses 12, e os únicos 2 que não trouxeram relatórios negativos diante da promessa de Deus a respeito daquela terra foi Josué e Calebe. Eu estou passando para vocês a história para que vocês entendam o que é que Deus está querendo falar para a gente nesse trecho de Josué, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 17. Então Josué, ele participa de tudo aquilo junto com Moisés. E Moisés, notoriamente, foram 5 os livros que Moisés escreveu. Moisés foi um homem que gerenciou e que dirigiu milhões de pessoas. Moisés foi um homem que é considerado por muitos o maior dos estadistas da história da humanidade. Ele conseguiu gerir pessoas a partir do nada. Ele participou da libertação do povo e participou da peregrinação do povo no meio do deserto por conta do seu próprio pecado. E para cada dia que eles passaram avaliando a terra que Deus havia prometido aquela terra, e mesmo assim eles não viram como Deus enxergou, queridos. E o relatório foi: lá tem tudo isso que Josué e Calebe estão falando mesmo. Está falando lá tem. É uma terra que emana leite e mel. Está tudo certo como o Senhor falou, mas lá também tem um monte de problema. Lá também tem um monte de ziquezira. Lá também tem uns gigantes lá que se pegar nós com tapa, né, Miss? Com tapa rasga a foto lá em casa. Toda vez que eu lembrar do tapa eu caio no chão. Sabe, você piada lá na Bahia, vocês não vão entender não, gente. Por isso que é com essa cara de paisagem de vocês aí. E esse foi o relatório, baseado em quê, querido? Baseado nas suas próprias percepções. Pessimistas ou realistas. O realismo faz isso com a gente, querido. Ele nos coloca diante de problemas e nos faz comparar. Deus falou, mas eu estou vendo isso aqui. Mas Deus falou que pode, mas aqui está dizendo que não dá. E é mais ou menos isso que o povo lá na Terra Prometida, na primeira avaliação, conclui. E para cada dia, escute isso, querido, para cada dia que eles passaram nas terras avaliando, foi acrescentado um ano peregrinando no deserto. Então esses 40 anos de deserto que todo mundo conhece, a gente pensa que é Deus que fez o povo andar no deserto 40 anos. Não, foi o povo que não creu. E a punição foi para cada dia que eles passaram lá em cima um ano. Então foi punição, queridos. Foi uma punição de Deus. Porque Deus ia limpar Israel. Porque toda a geração ia morrer. Para que uma nova geração ela experimentasse dessa mesma promessa. E quando daquela geração, só apenas Josué e Calebe estão nesse episódio que nós estamos lendo aqui. Estão nesse episódio que acabamos de ler. Apenas Josué e Calebe estão ali. E de repente ele começa a falar com o povo. Ele começa a falar com o povo o que tem que fazer, porque ele ouviu de Deus uma frase: seja forte e muito corajoso para fazer cumprir tudo que está escrito no livro dessa lei. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. Não fui eu que te prometi? Seja corajoso. Essa foi a fala de Deus para Josué.
Vou fazer você liderar esse povo. Apenas seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso em fazer cumprir o que está escrito nessa lei. Por que estamos falando sobre recomeço, queridos? Porque se você ler o texto de Deuteronômio, capítulo 34, que é o capítulo anterior ao capítulo 1 de Josué, você vai ver que o capítulo de 34 de Deuteronômio está falando sobre a morte de Moisés. E lá no final do Pentateuco, existe uma frase que nos preocupa, que faz com que esse povo se preocupem. O povo estava preocupado porque Moisés, homem poderoso, homem de feitos inimagináveis, homem que libertou um povo inteiro das garras de Faraó e de outros reis, liderou o povo no deserto, o homem que viu Deus face a face, o homem que fez tudo o que fez, agora estava morto, agora havia morrido. E agora? E agora? O que fazer? Esse povo estava preocupado porque não sabia o que fazer, porque Moisés havia morrido. E o realismo, ele faz isso com a gente, queridos. O realismo, ele traz para nós as verdades de que nós somos frágeis e que o mundo é um caos e que é perigoso. E que se nós olharmos para a estrutura das coisas, das situações, nós não prevaleceremos. E se nós olharmos para a nossa estrutura, perceberemos que nós somos frágeis, que nós não iremos suportar um novo começo, nós não iremos suportar fazer cumprir com coragem o que Deus tem falado. Mesmo que aparente a outra mão ser a mais viável, o outro lado ser o mais viável. O que é a coragem, queridos, diante de tudo isso, diante de toda essa realidade que está diante de nós, de um novo recomeço, de tantos desafios, tantas dificuldades que se levantam? Será que a coragem é um antídoto para as nossas fragilidades? As nossas fraquezas? Será que a coragem ela deve acontecer como uma palavra, sabe, a palavra de afirmação? Eu vou vencer, eu vou vencer. Parece infantilidade, queridos, isso. Se afirmar que vai vencer, vai vencer. Você dizia assim, como se fosse uma bolha de água, uma bolha de sabão. E a bolha de sabão agora, porque está dizendo eu sou forte, ela passou a ser forte. Só porque a gente vai repetir agora palavras de afirmação, agora a gente vai ser forte e vai ser o corajoso. Que coragem é essa, queridos? Isso é infantilidade. Então não é só, vamos para cima. Não é isso. Não é sobre o quanto nós gritamos. Não é sobre o quanto nós acreditamos em nós mesmos. Não é sobre isso, querido. Às vezes a gente se concentra muito na natureza da coragem. E a natureza da coragem, ela é real. Porque a coragem, ela tem um princípio eterno. A coragem que Deus falou é uma coisa. A gente deveria se concentrar e refletir a respeito dos corajosos. Deixa a coragem de lado, agora pensa um pouco nos corajosos, na pessoa corajosa. Os corajosos, queridos. Alguém que faz tudo no limite, buscando alta proteção. Esse é um corajoso. É o cara que calcula tudo, assim, desde que eu não me prejudique, eu vou para cima. Ele se prepara em todas as coisas. Ele se prepara em tudo. O propósito dele é não arriscar a sua própria vida. O propósito dele é não ser afetado. Por isso caminha.
Isso é coragem, queridos? Isso é ser corajoso? Acreditar em si mesmo? Isso é ser corajoso? Não existe, queridos, um pingo de coragem nesse tipo de comportamento. É apenas uma ilusão, sabe? Uma ilusão de que eu sustento todas as coisas. A ilusão de que eu sou soberano. Porque eu me preparei, sabe? Não, me preparei. Vou para cima. Porque eu me preparei para isso. Eu me preparei para essa situação. Eu me preparei para esse próximo passo. Às vezes, queridos, a gente, na vida com Deus, é como se nós estivéssemos na beira de uma praia. E a vida com Deus, ela é mais ou menos isso, queridos. Ela é aquela relação de profundidade e de superficialidade. No superficial, você consegue andar na beira da praia, até tocar as águas, até a água vir nos seus tornozelos, e você consegue caminhar, até chutar a água assim. Você consegue se movimentar para um lado e para o outro, sem nenhum problema aparente, queridos. Você consegue fazer tudo. Mas à medida que você vai se aprofundando, entrando na praia, cada vez mais fica difícil a locomoção. E cada vez mais que você vai se aprofundando, cada vez menos você tem o controle. Cada vez menos você se autodomina. Cada vez menos você é soberano da sua vontade. Cada vez menos você é soberano para que lado você quer andar, ou correr, ou chutar, ou se movimentar. A chegar ao ponto, querido, de você não ter mais o controle. A profundidade no Senhor, a vida com o Senhor, a vida com Deus, o se aproximar dEle requer, querido, perca de controle. Então, se você quer garantias de um projeto que vai dar certo para esse ano de 2023, não se apoie na capacidade que você teve de se preparar para o ano, queridos. Os cursos que você fez de inteligência emocional, os cursos que você fez de... Cadê a Nicole? A Nicole estava fazendo um curso aí de tempo, de organização do tempo. Só que ela estava fazendo o curso com uma pastora, não foi com... Até fui muito ministrado com o que a mulher estava falando. Foi até eu que indiquei para você, eu vi uma mulher, a mulher top, tá? Aí ela foi, Júnior, vem ver o que essa mulher está falando. Não importa, querido, o quanto você investiu, mas a relação com Deus está para isso, para seu descontrole, para você não poder controlar as coisas. É Deus fazendo. Compartilhava aqui nessa sala de oração que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque esse alcançará. A palavra humilde não é pobre por falta de posses. A palavra humilde é aquele que se encurva. Então, aquele que se encurva ao Espírito, o Espírito é o quê? É o vento. Não é assim? O Espírito de Deus é como um vento que ninguém sabe onde vem, nem sabe para onde vai. Então o Espírito, quando vem, nós precisamos nos encurvar a Ele, queridos. Precisamos nos encurvar a Ele, estar vulneráveis a Ele. Então, quanto mais o controle você tiver, menos Deus está com você, queridos. E isso não é coragem. Isso não é coragem. Não é sinônimo de coragem. É apenas alguém tentando não bater, sabe, na parede da vida. Não, vou firmar aqui, vou me preparar para não ficar me debatendo por aí. Não, queridos. Coragem não é fuga da realidade. Coragem não é superproteção. Coragem, queridos, é esperança.
É esperança na palavra que Deus falou. É esperança na fidelidade de Deus. É esperança que nos diz assim: compensa viver. Mas é difícil, mas compensa. Seja corajoso. Coragem, reconhecer que apesar das realidades estarem assim, patentes diante de nós, ela não é dona da história. Ela é só uma parte, queridos. Coragem é perceber que as realidades presentes, ela só quer dizer uma parte da história. Porque a maior parte da história está em quem prometeu. Está na fidelidade daquele que prometeu, queridos. Aquele que nos encorajou. Aquele que nos diz assim: seja forte e corajoso. É baseado nessa palavra que precisamos ter coragem para fazer tudo que tem que ser feito. A esperança não é que a minha estrutura aguentará ou não o caos que a vida é. Porque não interessa, querido. A esperança está na palavra de Deus. A esperança está na vontade de expressa de Deus para as nossas vidas. Por mais que as realidades elas nos digam que não. A esperança não em nós mesmos. Esperança na palavra de Deus. Isso deve nos encorajar. Isso deve nos impulsionar a viver. É nos expor. Coragem, esperança, e nos faz nos expor a um propósito que não é nosso. Que não é nosso. Esse povo que Josué começou a falar aqui, o pessoal da tribo de Rubens, de Gade e de Manassés, foram 12 tribos. Das 12, 3 Moisés havia prometido terras que estão antes do Jordão, terras que em tese não precisaria de guerra, não precisaria da batalha para tomá-las. Aquelas terras que estavam para além do Jordão, que eram as terras de Jericó, aquelas terras sim precisariam guerrear, precisariam que os homens fossem para a batalha. E a ordem de Deus àquele povo é o seguinte: sabe o propósito de você receber as terras? Vocês 3 receberem as terras, vocês vão receber, mas vocês vão receber só depois que os seus irmãos, para além do Jordão, também receberem. Porque da mesma maneira que Deus deu a vocês as terras de hoje, Deus também prometeu aquelas terras para os seus irmãos. A mesma misericórdia, queridos, que Deus teve com a sua vida. Porque a respeito de mim eu merecia morrer, não sei vocês. A mesma misericórdia que Deus teve para comigo precisa alcançar a vida de outros. Coragem de verdade é negar o seu próprio interesse e buscar o propósito que não é seu. É entender que aquilo que Deus fez para com você é para que você alcance outros, queridos. Nós somos chamados para alcançar. É assim que diz o apóstolo Paulo: eu fui alcançado para uma só coisa, para um só propósito, alcançar a outros. Isso é coragem. Isso é coragem, para além dos seus próprios interesses, para se dedicar no primeiro momento pela misericórdia do outro, para que o outro também alcance misericórdia. Presta atenção, queridos. Eu não sei vocês, mas essa palavra ministra na minha vida o seguinte: que você deve deixar as suas coisas para depois. Meu coração é esse que está dizendo. Não sei no de vocês, queridos. Que o Espírito Santo faça a obra no coração de cada um de nós.
De que toda vez que a gente buscar o nosso próprio interesse, isso não é coragem, queridos. Isso foi o que Josué ouviu de Deus. Josué simplesmente está dizendo ao povo aquilo que ele ouviu do Senhor. Essa é a interpretação que Josué fez a respeito do que Deus disse. Deus disse: seja forte, muito corajoso, eu vou te dar as terras, desde o Eufrates, e tudo o que eu prometi a Moisés, farei com você. Aí Josué ouve o seguinte: se importe com todo mundo primeiro, envolva os outros para que façam também, tenham misericórdia dos outros primeiro, depois o lugar de descanso, depois o lugar de refrigério, depois. Coragem é não buscar primeiro o seu próprio interesse, queridos. É não buscar primeiro se salvar. Se salvar. O nome disso é anticristo. O nome disso é anticristo. Sabia disso? Você se salvar é você ser anticristão. Anticristão. É sério. Como assim? Jesus falou isso. Sabia disso? Jesus virou para Pedro, quando Pedro falou assim: Senhor, não vá para Jerusalém, Senhor, não vá para Jerusalém, você acabou de sair de lá, estavam querendo matar o Senhor, poupa a sua vida, salve a sua vida. E Jesus vira para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, não das de Deus. Todas as vezes que você primeiro tenta se poupar, eu não sei onde você está ouvindo, ou a quem você dá ouvido, queridos. Eu não sei a quem você ouve, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para nós, é de que nós não devemos poupar a nossa vida em detrimento da do outro. Nós somos chamados para ser Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos, pequenos como o grande. Coragem é nem que a bolha estoure, deixa estourar a bolha. Coragem é reconhecer que nada muda a minha estrutura frágil. Nada muda. Então eu me abraço na esperança. Esperança na palavra de Deus. Isso produz em mim esperança. Isso precisa produzir em mim esperança. Gerar em mim esperança. Ainda que a nossa estrutura, frágil como não suporte. Mas pela palavra que Deus falou, compensa. Compensa, porque a graça vai se mostrar triunfante, porque nós reconhecemos quem nós somos, reconhecemos o quão somos frágeis, o quão não merecemos, o quão precisamos estar no ninho de Deus, como diz lá o texto de Salmos. Assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha, ninho para si, eu encontrei os seus altares, Senhor. Estou lá no seu ninho. Reconheço que preciso dele, porque eu sou vulnerável, eu sou frágil de verdade. Mas no Senhor eu me torno forte. É no Senhor, não nas minhas habilidades ou nas minhas preparações. É no Senhor, queridos. O fato de estarmos fazendo as coisas que não nos afasta da morte. Não nos afasta da morte. A morte não fica mais longe se a gente se dedicar mais, querido. A morte, ela vai chegar. Ela vai chegar. E o que nós fazemos com ela? Fazemos com que essa morte, pelo menos, querido, culmine em um propósito. Mas nem que seja para a morte, querido, que seja com um propósito. Porque Jesus foi assim, meu amado. Com Jesus foi assim.
Mas nem que a gente vá para a guerra, nem que a gente vá para a morte. Desde que um propósito se cumpra. Desde que um propósito se cumpra através da minha vida. Porque diferente disso, querido, não é coragem, não é nada. É finito, é terreno. Terá um fim, não é eterno, como falamos semana passada. Não tem valor eterno. Se não tem valor eterno, é eternamente inútil a nossa preocupação, disse C.S. Lewis. Os nossos começos, queridos, não narram das afirmações de nós mesmos, mas sim da afirmação de quem Jesus é. Quem Deus é. Se foi Ele quem falou, então a afirmação nele, nossa afirmação ser nele, isso é coragem. Isso é romper com a vida, queridos. Que a minha vida seja e a sua vida seja estimulada a isso, querido. Estimulada a essa verdade. Que nós precisamos nos concentrar não no motivo. Talvez você, querido, talvez você abandonou um projeto que era de Deus. Talvez você tenha concluído que aquilo que você estava fazendo, que era Deus que estava fazendo, você concluiu por conta de avaliar as realidades, você concluiu que não compensava continuar, então você parou. Deus te convida a você recomeçar, queridos, porque foi Ele que prometeu. Foi assim que o povo estava fazendo. Porque esse povo, ao subir a terra prometida, era um recomeço. Era uma ressubida, porque já haviam subido a primeira vez e rejeitado a vontade de Deus. Segundo o apóstolo Pedro, eu e você somos o Israel de Deus hoje. O Israel de Deus hoje também comete os mesmos erros do Israel de Deus do passado, queridos. É isso que precisamos reavaliar. Se os projetos que Deus colocou na nossa vida e que hoje estão engavetados, e que você, por conta da sua avaliação de sapiência, de expertise, você engavetou, Deus está convidando, querido, para você tirar da gaveta, você lançar mão de novo, querido, naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Quantos talentos, quantas virtudes. Escuta, meu amado. Os talentos e as virtudes que Deus colocou na sua mão e que hoje estão sem utilidade, não estão crescendo. Presta atenção, amado. Quantos talentos, quantas virtudes. Vai dizer eu vi um vídeo de um estimulador de jovens. Ele fala assim: qual o lugar mais rico da face da terra? Aí ele fala para os jovens assim: o lugar mais rico da face da terra é o cemitério. Aí os jovens perguntavam assim: mas o que quer dizer isso? E ele falava assim: ali estão enterrados muitos talentos, muitas empresas, muitos negócios, muitos ministérios, tantas obras que Deus poderia ter feito e pessoas enterraram aquilo e guardaram e levaram para o túmulo. Quantos talentos, queridos. E você sabe o que Deus colocou na sua mão para fazer. Eu gosto muito de pensar assim, queridos. Talvez você fale assim: mas eu não sei qual que é o ministério. Meu ministério, pastor. Eu ouço muito isso. Qual que é o meu chamado? Fofura. Só vai, queridos. Só vai, queridos. Você está pensando demais. Você está achando que Deus colocou um ministério que você tem que... Sabe, varão? Você tem que ser super... Irmãos, é Deus, não é você não. Só faz, queridos. Deus está colocando na sua mão e você está negando isso. Você está rejeitando isso. Assim como Israel rejeitou, Deus está rejeitando isso. Vai precisar Deus matar essa geração? Foi isso que Deus fez, querido. Deus matou, querido, matou. Escandalizem-se, se vocês quiserem. Leiam a Bíblia, vocês vão perceber por que Deus fez isso. Deus matou uma geração inteira porque rejeitou, queridos. Então não quer não? Próximo.
Quando você decidir recomeçar, querido, lembre-se não daquilo que te fez parar. Lembre-se de abraçar aquilo que lá no começo, queridos, lá atrás, te fez começar. Porque o mesmo Espírito, querido, que um dia falou com você, o mesmo Espírito que um dia falou com você e ministrou a respeito dos dons e talentos que Deus queria usar através da sua vida, Ele continua hoje te chamando para o mesmo projeto, para o mesmo propósito. Então se concentre não naquilo que te fez parar. Ah, pastor, mas você não sabe da minha história, porque eu passei por uma frustração ministerial e que por isso hoje eu não faço mais nada. O que é maior, queridos? Quem prometeu ou quem destruiu? Quem prometeu, meu amado. E de Deus não se zomba. E ter medo tem a dele, que os olhos não podem ver. A nossa identidade, queridos, a nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. A nossa verdadeira identidade está em Deus. Precisamos parar de buscar quem nós somos. Eu tenho que buscar minha identidade, quem eu sou. Para e começa a tentar entender, buscar e perseguir quem Deus é. Para que você seja, querido, sabe por quê? Porque você foi criado para ser como Cristo. Você foi criado para ser como Ele. Ou você acha que não? Para que você nasceu, queridos? Para que você nasceu? Para que você foi criado? Para que você foi salvo? Para quê? Para quê? Para que você foi adotado? Para que você foi comissionado? Para que Deus te deu talentos e virtudes? Para quê? Tudo tem um propósito, querido, não é o seu. O propósito é que você seja como Cristo. Qual é a sua vocação, queridos? Deixa eu te falar qual é a sua vocação. Queria convidar os meninos aqui na frente. A minha e a sua verdadeira vocação, queridos, é perder a vida. É perder a vida. Foi isso que Jesus fez. Não tem outro. Esse é o exemplo de Cristo. Ele abriu mão da vida, diz o texto de Coríntios, 1 Coríntios, porque ele abriu mão da sua própria vida. Aqueles que vivem, não vivam para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. A sua vida, ela precisa ser perdida rápido, queridos. Rápido. Paulo Júnior outro dia estava falando sobre isso. Perguntaram a ele assim, uma pergunta de uma pessoa, como eu faço? A pessoa falou assim, como eu faço? Porque eu estou com medo de meu esposo me trair outra vez. O que eu faço? Aí Paulo Júnior brincou assim, falou assim, aí você parar de ficar com medo. Começa a ter a certeza que ele vai te trair. Começa a ter a certeza que você perdeu a sua vida, queridos. Pare de tentar preservar aquilo que Deus quer que você perca. Pare de tentar guardar aquilo que Deus está doido para você entregar. Só depois que os seus irmãos, só depois que todos conhecerem a misericórdia de Deus que um dia te alcançou e que te fez sentar nas suas terras, que te fez hoje salvo, que te fez hoje livre, que te fez hoje participantes do reino dele. Só depois que os seus irmãos também tiverem nessa mesma condição que você está hoje, assim, queridos, você pode descansar. Agora você pode descansar.
Convite de Deus para todos nós nesse recomeço de ano de 2023. Olhem para a palavra que Deus proferiu a seu respeito. Conselhos para esse ano de 2023, para esse recomeço. Olhem para a palavra que Deus falou a seu respeito. Aos talentos que só você sabe que você tem. Aquilo que você percebe que pode ser feito. Deus está te dando, querido, visão a respeito disso. Então se coloque à disposição. Seja aquele que não se preserva no lugar onde você já garantiu, mas antes deixa tudo aqui e vai para garantir que outros também alcancem aquilo que você hoje alcançou, queridos. Qual o maior mandamento da lei? Perguntaram a Jesus. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Não existe evangelho, querido, buscando o seu próprio interesse. O evangelho que Deus nos desafia hoje é o evangelho que você abre mão do seu próprio interesse para garantir que outros cheguem onde você está, em nome de Cristo Jesus. Coloca de pé.